Bora para mais uma. Agora, tendo como base de estudo o livro Manual de Direito Penal do professor Rogério Sanches Cunha. Nós vamos dar uma estudada em conjunto nele, lendo. E logo de cara, no início, a gente vai encontrar no livro a definição do direito penal. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos falar só das primeiras páginas ali. Então, ele vai trazer a definição, o aspecto formal, o aspecto material, o aspecto sociológico para definir esse direito penal. E também vai pincelar ali um pouco sobre o direito penal, criminologia, política criminal. Então, o livro começa no capítulo 1, noções gerais de direito penal. Ele quer que você tenha uma noção geral sobre o que é o direito penal. Então, ele começa já circulando aqui a palavra direito penal. Não muito importante, mas para a gente saber, porque existem críticas a usar a terminologia direito penal, né? Então, ele alerta para a existência de crítica dessa terminologia, falando que estaria mais correto a gente falar direito criminal e não direito penal, né? O direito da pena é o direito sobre o crime, né? Então, seria mais correto a nomenclatura aí direito criminal. Porém, ele vai já te deixar tranquilo, trazendo lá que tanto na Constituição Federal ela trata como direito penal, o código não é um código de direito criminal, é um código de direito penal. Então, a doutrina também trata dessa forma. Você vê aqui os livros todos que são lançados, ó, Código Penal comentado, Código Penal, enfim. Então, vamos ficar tranquilo quanto a isso e usar o que já é usual aí, que é direito penal mesmo. Mas você sabe que tem essa crítica falando de direito criminal. Agora que a gente já sabe, vamos falar de direito penal, a gente precisa definir, né, o que vem a ser o direito penal. E aí ele vai trazer duas palavrinhas que, se a gente não ficar destrinchando e só olhar por alto, não tentar dar uma raciocinada sobre, as pessoas ficam com medo, falam que negócio mais esquisito e tal, mas você vai ver que não é. Você vê aqui, ó, aspecto formal. Se eu falar, defina de acordo com o aspecto formal, qual é o aspecto material, aspecto sociológico, fica parecendo, né, que é feito para assustar. Mas é assim, aspecto formal, estático. O que ele quer dizer que é estático? Formalmente está onde? Está num código penal, entendeu? É formal, está ali uma lei. Estático porque, uma vez que é uma lei, ela não fica mudando, né? Ela pode ser alterada e tal, mas ela, basicamente, ela está estática ali no papel. É uma lei, formalmente, uma medida formal, criada e tal, está ali no papel. Então, é um aspecto formal. Estático nada mais é do que o conjunto de normas. É o Código Penal, uma outra lei penal, espaço que tem aí no tempo, entendeu? Então, assim, um aspecto formal dela, estático, nada mais é do que esse conjunto de normas. Pegar essas normas paradas ali e falar assim, aqui está a definição de direito penal sobre o aspecto formal estático, está aqui. São essas leis aqui que foram criadas e que tem conteúdo de norma penal, certo? E o aspecto material. Quando a gente fala em material, a gente está falando da coisa em si acontecendo, né, da realidade. Então, nada mais é do que o comportamento criminoso, o comportamento que se recrimina na sociedade. Esse é o aspecto criminal do direito, do material do direito penal. Esse aspecto material está dizendo sobre o comportamento criminoso, o comportamento mesmo ali do ser humano. E o aspecto sociológico, dinâmico, é o instrumento de controle social. As formas que você vai usar ali para controlar com que esse aspecto material não se multiplique na sociedade. Então, assim, você tem o aspecto sociológico, por isso que ele é dinâmico, porque a sociedade vai evoluindo, o criminoso evolui, ele vai ter novas formas de agir e tal. Então, esse aspecto sociológico, que é o instrumento de controle disso, também tem que ser dinâmico, tem que ir se adequando com a região, com o local, como é que está sendo feito hoje. Então, assim, esse aspecto sociológico da sociedade em si, controlando esse crime acontecendo, entendeu? Então, por isso ele é dinâmico. Então já sabe que aspecto estático do direito penal é a lei parada lá. Aspecto dinâmico é o controle sociológico. E o material é o crime ali acontecendo. Então nós temos aqui o conjunto de normas, está ali representado, parado. Temos aqui o comportamento criminoso, então é isso aqui que é o comportamento, aspecto material. E aqui é um instrumento de controle social. Você entendeu? Vai fazer um julgamento e tal. Como é que vai ser isso? Quais são as penas que vão ser aplicadas? Enfim, esse controle social mais dinâmico. Então, o que vai diferenciar uma norma como ela sendo penal? Você vê aqui que na hora que eu falei da norma penal, eu tomei cuidado para não falar do Código Penal só, falei de normas penais, né, leis esparsas aí, né,
no tema. Você tem lei de crimes hediondos, isso, aquilo, enfim. Você vai ter outras leis que não estão ali propriamente no Código Penal, mas que é de norma penal. Como é que você identifica que uma lei, então, ela tem conteúdo penal, ela tem norma penal? A lei penal é mais severa, então você vai identificar que aquilo é uma norma penal pela consequência dela. Somente as normas penais trazem pena e medida de segurança. Tá? Nenhuma outra norma vai trazer como consequência uma pena ou uma medida de segurança. As normas penais vão trazer penas e medidas de segurança. Por quê? Porque é muito drástica, é a parte mais sensível. A gente só vai aplicar, daí surge, então vamos falar logo aqui, daí surge o outro princípio, o princípio da intervenção mínima. Como a consequência é drástica, ela tem como consequência uma pena, que vai tirar a liberdade da pessoa, uma medida de segurança, o que vai acontecer? Você vai ter o princípio da intervenção mínima. O que quer dizer o princípio da intervenção mínima? Que eu só devo aplicar essa norma penal se todas as outras normas não resolverem aquela situação. É a aplicação subsidiária. Primeiro eu tento resolver o problema com outras leis. Existe uma lei civil que resolve o problema? Ela é menos drástica, eu vou aplicar ela. Eu não consigo resolver esse problema com nenhuma outra lei. Aí sim eu vou usar o Código Penal, a lei penal, a norma penal, que ela é mais severa. Então, a aplicação subsidiária vem disso, do princípio da intervenção mínima, subsidiária a qualquer outra lei. E lá no livro, eu trouxe entre aspas, ele bota: se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais, que é o que a gente acabou de pincelar aqui. Aí nós vamos para o ponto 2, vamos falar do ponto 2 e fechar esse primeiro vídeo, que ele fala direito penal, ciência do direito penal, criminologia e política criminal. Então eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar e coloquei, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, tá? Porque está com água, está mais deserto, a árvore está seca ali, pode passar essa impressão, mas não é isso. Eu só estou querendo dividir, ter uma ponte aí no meio que faz com que elas conversem, comuniquem. Você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro dessa ponte, entendeu? Então você tem uma linha central, mas eu só quero que você entenda que um independe do outro, entendeu? Eu tenho de um lado a ciência do direito penal, eu tenho de outro lado a ciência da criminologia, e apesar de estarem juntos ali, também são diferentes, tá? Criminologia e política criminal. E aí, dessa ponte, eu vou olhar para todos eles e eu posso tirar alguns aspectos. Eu poderia até ter colocado esse política criminal aqui na ponte por causa da ideia que eu vou passar para vocês. Mas vamos lá. Então, aqui, a ciência do direito penal é essa coisa, aquela norma que a gente acabou de falar, estático, de acordo com o aspecto estático, né? Está preocupado com a norma penal. Criminologia. O que é criminologia? Então, é uma ciência à parte, tá? Ela não é um ramo do direito penal, não. Ela é uma ciência própria dela mesmo, criminologia, que ela tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Ela quer entender ali como que acontece, causal explicativo, tá? Não é tentando assim, qual é a solução, não. A criminologia, ela não está estudando para te entregar soluções, ela está querendo te entregar o porquê que acontece, acabou. Então, crime está acontecendo de acordo com o que a gente estuda aqui, pelo quê? Aí você vai ter vários aspectos dentro da criminologia, que é uma ciência à parte, que dá para estudar completamente separado aqui. Não completamente, né? Vai ter seus pontos de interseção, mas é uma ciência à parte, que você vai estudar ali, por que aquele crime está acontecendo, por que aquela pessoa é criminosa ou não. Não a solução. Ele quer só te entregar aqui, ó, acontece crime nesse local de acordo com o nosso estudo por causa disso. Essa pessoa é criminosa de acordo com o nosso estudo por causa disso. A vítima é vítima por causa desse comportamento. Mas ele não quer entregar a solução. Se você vai ler ali e vai tirar uma solução, é uma outra história. Mas ele está te entregando ali o comportamento da sociedade, tá? O que acontece, como é que a sociedade reage, ela criminaliza mais a pessoa que é vítima de um crime, como é que ela olha para o criminoso e ela acha que ele é um herói, entendeu? Ponto, ele vai te entregar isso seco e você que pega aquilo e estuda e tira alguma coisa. Então, assim, tá ali a criminologia, tá estudando o crime, o criminoso, a vítima, o comportamento. Ela é uma ciência causal explicativa, por isso que é esse nome. Eu deixei para botar aqui o ciência causal explicativa, para depois da explicação você ver, ó, causal explicativa. Aquilo acontece por causa disso. Ponto, acabou. Viu como é que vai entendendo melhor? Causal explicativa. Por quê? Porque ela está fazendo isso, ela só está explicando o que acontece e acabou. Então, uma ciência causal explicativa. Está aqui a vítima,
o crime, o criminoso, né? A sociedade, como é que ela se comporta, ela recrimina isso, ela não recrimina, ela vitimiza mais, enfim. Ele quer estudar essa dinâmica aí. Já a política criminal, isso que eu falei de botar lá na ponte ali, a política criminal, ela vai olhar isso e vai sugerir medidas de controle. Vai criar políticas, política criminal, ela vai criar políticas que são medidas de controle, tentando fazer com que a sociedade caminhe da melhor forma possível, evitando esses crimes, evitando essa coisa. Então, ela vai pegar o direito penal ali, a ciência do direito penal que está estática, e vai sugerir reformas na legislação, porque ela vai dizer que aquilo ali já não está mais atendendo. Então, isso é política criminal. Então, a política criminal, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e vai olhar como é que está a norma penal. Ela vai vir aqui e vai olhar isso aqui, essa ciência causal explicativa, por que está acontecendo crime e tal, e tudo. E ela vai pegar isso tudo, vai ajustar, e através da política, ela vai tentar entregar uma solução para isso. Que seja sugerir uma reforma da legislação, outras medidas de controle. Isso vai ser a política criminal sendo aplicada. Esses são os 2 primeiros tópicos do livro. Espero ter ajudado. Sempre falando aí que se você está querendo estudar a fundo, isso aqui é só um norte. É preciso pegar o livro e ler para tirar suas conclusões. Forte abraço.